Olá pessoal, e aí estamos novamente aí com mais uma aula aí de geografia agora, geografia para vocês todos do 8º ano aí das escolas públicas municipais aí da nossa cidade, né, da nossa Ribeirão. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para o professor Rogério, né, prata da casa aqui do nosso município, uma das grandes, né, figuras, um dos grandes professores, dos grandes profissionais como nós temos aí em toda a nossa rede pública municipal, né? Foi meu professor na época da faculdade aí e aprendi muito com ele. Um forte abraço para todos os professores de História e Geografia aí, em nome do nosso professor Rogério. Também vou dar um forte abraço aqui ao meu professor Hermani, né? Hermani Campeiro aí, e o professor Serival também. Um forte abraço a todos vocês, viu? Em nome de todos aí os professores aí, a gente manda esse abraço. Beleza, pessoal? Olha só, geografia, né? Nós temos aí alguns conceitos a entender, né, a respeito aí sobre a geografia, né? São vários e vários conceitos, cada um em determinado período ou tempo ele determina e identifica um determinado conceito. A gente vai observar isso aí. Não só os conceitos também que nós temos aí, como também a regionalização da América e alguns conflitos aí que ocorreram no território americano. Prosseguindo. Bom, alguns conceitos, pessoal, são conceitos assim para a gente poder entender, né? Olha só, observe o seguinte, imaginei mais ou menos assim, você tem um determinado local, né? Vou observar isso aqui. Então, você tem um rio, você imagina a época da pré-história, onde o homem vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Então ele vivia migrando, né? Andando, né? Se deslocando de local para local, né? Ele era ainda nômade, ou seja, não tinha uma morada fixa. Então ele vai encontrar um determinado rio, beleza? Encontra um rio, esse homem, né, caminhando ali, se desbravando ali pelo território, não só ele, mas outros grupos igual a ele, né, outras populações, vão se identificar e vão observar esse rio. E aqui eles vão começar a formar as suas moradias, né, beleza? Começar a se estabelecer aqui, próximos a esse rio. Beleza? Então eles vão identificar o seguinte: as margens, vou botar de cima desse rio, é aonde eu vou estabelecer a minha comunidade, né? Beleza? Então até aqui, a esse morro, será aonde eu irei morar. E até aqui proximamente, beleza? E essa região aqui, aonde a minha vista, onde meus olhos alcançar, será o meu local de habitação. Isso aí é um território. Beleza, pessoal? Olha só, o território é uma área, beleza? Uma área onde se exerce determinado poder, domínio, influência e soberania. Isso aí vai começar desde os tempos lá do homem pré-histórico, né? Do homem das cavernas, né? Um cachorro, um gato, um determinado animal também, ele demarca o seu território, né? Ele vai ali, por exemplo, um cachorrinho, ele vai ali, urina ali naquele local. Um leão, um tigre, tudo mais, urina ali naquele seu local, ele vai demarcando o seu território. Ou seja, qualquer outro animal da mesma espécie que fosse aproximar dali, vai saber que ali já existe alguém, né? Já existe alguma forma de domínio, de poder, né? Assim fez o ser humano também. Ele delimitou, né, um determinado local e falou, até as margens desse rio é meu território, até determinada montanha é meu território, até uma floresta é meu território, beleza? Então a ideia de território é essa, aonde se exerce um determinado poder, né? Como está um conceito da gente, área onde se exerce determinado poder, domínio, influência e soberania. Aí a gente parte para o Estado, né? O Estado-nação, o Estado nacional, beleza? E nós temos aí outra definição, né? Estado, instituição jurídica, né? Leis administrativas, né? Juridicamente falando, existe ali todo um conjunto de leis ali para determinar o que é um Estado, certo? Jurídica, autoridade máxima de um país que exerce controle sobre um território. Então você tem todo um componente jurídico, todo um conjunto de leis ali, né? Que vai determinar o quê? A sua jurisdição, o seu mando, o seu controle em um determinado território. Isso aí são de países. Os países, eles são representados pelo Estado, né? E a gente tem a diferença, quando a gente se fala desse tipo de Estado, a gente coloca ele com Estado de letra maiúscula, né? Que representa o quê? Esse corpo jurídico aí que vai determinar todo o domínio dentro daquele determinado território. Quando a gente coloca um Estado aí com letra minúscula, nós estamos falando o quê? Dos estados da Federação Brasileira, por exemplo, né?
Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe e assim por diante. Então nós estamos falando dos estados aí do território da federação. E quando se falamos desse estado com letra maiúscula, falamos dessa instituição jurídica. Outra questão que nós temos também são os países, né? E o que são os países? Territórios que correspondem a uma área continental, ou seja, pertence a um continente, ou insular, ou seja, ilhas, né? Um conjunto de ilhas e assim por diante. Dominada e organizada politicamente por um sistema de governo, leis e instituições próprias. Então, o país é essa área, né, continental ou insular, ilhas, beleza? Que tem essa organização política, né, poder administrativo, né, executivo, judiciário, todos aqueles conjuntos políticos que tem aí num determinado país, num determinado estado, determinado território. Então, você tem todas esse sistema, essa organização aí, né, de governo, as leis e as instituições próprias, né? Os órgãos que vão tomar conta da saúde, os órgãos que vão tomar conta da educação, da segurança pública, das forças armadas. Então, todas essas instituições aí vão formar aí o país, né? São as organizações que vão compor esse país. Beleza, pessoal? E governo? Estrutura política administrativa que governa determinado território. Aí, governo, você pode ter uma infinidade aí, né? Você pode ter um governo monárquico, onde o próprio é o exercício do poder por uma determinada pessoa, um rei, né? A monarquia. Você pode ter um governo parlamentar, ou seja, grupos de parlamentares, de deputados aí, eles vão instituir aí um sistema de governo onde eles se reúnem e escolhem um representante, que é um primeiro-ministro. Né? Então isso aí é um sistema de governo. E você tem um grupo, né? uma república, né? Onde você tem a eleição em república presidencialista, onde você tem aí um presidente, né? Eleito pelo povo democraticamente, aquela coisa toda, um sistema presidencialista, né? De governo, presidencialismo. Então você tem essas várias formas de governo, né? Monarquia, né? Parlamentarismo, presidencialismo, são as formas de governo que você observa aí, né? A monarquia, o sistema de governo, onde a autoridade, né, maior do poder executivo seria o monarca, o rei. O parlamentarismo, né, onde vem aquele parlamento, aquele conjunto de deputados ali, que vão escolher o quê? Um representante que irá executar o poder administrativo, né, executivo ali daquele determinado local, daquele determinado país, daquele determinado território, né? Certo? Seria o primeiro-ministro. E o presidencialismo, onde você tem um representante do povo eleito democraticamente, que é o presidente, que ele vai exercer o poder executivo, né? Executar aí as leis que foram criadas, a administração pública como um todo aí de determinado local, o país. Beleza? Deu para entender? Um pouquinho. Próximo slide. Outros conceitos que nós temos aí, limites, né? Tratados e acordos diplomáticos internacionais. Para você saber onde começa, né? Você tem um limite, olha, o meu limite é esse, né? O meu limite termina quando começa o seu limite, termina quando começa o meu. Então são acordos, né? Diplomáticos internacionais, né? Ou seja, são reunidos vários países e aí vão instituir, não, até determinado local é seu. Dali em diante é meu, é de outra pessoa, de outro país, né? E assim foram instituídos os vários limites territoriais aí do território, do mundo, do Brasil e assim por diante. Então, são feitos acordos, né, entre representantes legais de determinado país, por exemplo, o presidente aqui do Brasil, juntamente com o presidente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, vão determinar o quê? Os limites, até onde começa o meu território e até onde termina o meu território. Por isso que falo, acordos diplomáticos internacionais, além das suas fronteiras, né? Os quais muitos deles podem ser, pode se coincidir, né? Se encontrar com limites naturais. Que limites naturais são esses? Rios, montanhas, etc. Então, até determinada margem do rio é um território meu. Além dessa margem do rio, é um território de outro país, ou seu, ou de qualquer outro. Beleza? Montanha, até determinada montanha é um território seu. Além daquela determinada montanha, já é o território de outro país. Vou dar um exemplo aqui, né? Os montes ali da Europa, ali tem vários montes ali daquela região ali que vão constituir os limites naturais, né? Se eu não estou enganado, deixa eu me lembrar aqui, um deles é o Cáucaso, né? O Cáucaso é um conjunto montanhoso ali que ele vai determinar a fronteira natural
entre a Europa e a Ásia, beleza, pessoal? Então, são fronteiras e limites naturais que nós temos aí, assim como nós temos vários e vários aí. Isso é tanto questão de países, como de estados, né? Como também de municípios e tudo mais. Nós temos essas fronteiras aí naturais. São só essas, professor? Não, nós temos aí as fronteiras artificiais também, né? As artificiais podem ser placas, pontes, estradas e tudo mais. Então, até determinada estrada, até determinada placa, até determinada ponte, se constitui também um determinado limite. São as fronteiras artificiais, aquelas produzidas pelo ser humano. Ok? Ficou tranquila essa questão de limite? Povo, pessoal. Grupo de pessoas que têm em comum uma ancestralidade, né? Passado, expressão cultural, crença, tradição e hábitos. E aí, pessoal, eu gosto muito de falar dos povos, né? Uma que me vem à mente agora para a gente entender um pouquinho é o povo semita, ou o povo hebreu também, os dois, né? Semita. O povo semita, ele geralmente, ele se vê como tendo uma ancestralidade única, comum, ou seja, ele tem um único ancestral, né? O povo semita seriam originários, né? Se consideram ancestrais de Sem. E quem é Sem, professor? Sem é um dos filhos de Noé, né? Seriam Sem, Cã e Jafé. E Sem seria um dos filhos de Noé, que aí originaram várias e várias famílias, várias e várias tribos, vários e vários povos, né? Como, por exemplo, os hebreus, né? Como, por exemplo, o povo da Palestina e tudo mais. Os hebreus também é bastante interessante. Os hebreus, eles se veem como ancestrais aí, como tendo um ancestral comum, Abraão, né? Um dos patriarcas aí do povo hebreu, né? Que tem Abraão, Isaac e Jacó. Então tem toda aquela história, né? Ou seja, então tem um ancestral comum, ancestralidade aí, vindo de geração em geração, né? Como a gente pode ver, ancestralidade, passado, expressão cultural, crença, né? O povo hebreu se considera um povo monoteísta, não se considera não, é um povo monoteísta que vem aí de geração em geração tendo aquele passado comum. Beleza, pessoal? E tradições e hábitos. Ou seja, então eu gosto muito de frisar e citar como é o povo que mais a gente pode observar, o povo mais comentado aí, tanto pelas religiões e tudo mais, é justamente isso aí, os povos semitas. O povo hebreu também é um povo semita, né? E aí do povo hebreu você destaca quem? Eles se consideram herdeiros aí de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, tem uma ancestralidade aí vindo de geração em geração. Beleza? População. A população tem uma certa diferença em relação ao povo, né? São todos os membros que compõem um determinado território. É povo? Não. Observe o seguinte. Povo tem essas características, né? Eu me vejo como membro dali, devido aos meus ancestrais, né? Nós, por exemplo, aí, nós temos a nossa ancestralidade, a vinda de quem? Dos povos europeus, né? Da miscigenação, né? Povos europeus, os povos indígenas e os povos africanos, né? Fazemos parte dessa miscigenação aí, desse conjunto de formação desses povos, né? Então a gente tem essa origem comum, a gente se vê assim, a gente se vê latino-americano, né? Com a língua, com hábitos, tudo mais. Isso aí é uma constituição do povo, né? Beleza? Já a população já é diferente. Na população você tem membros de vários povos aí. Por exemplo, nós temos vários migrantes aí, vários imigrantes aí de várias partes do mundo, né? A gente tem da Venezuela, né? A gente tem aí também da Colômbia, a gente tem em alguns locais da Colômbia, a gente tem povos vindo da África, da Bolívia, ou seja, então nossa população ela está composta por vários cidadãos de outros locais aí do planeta. Então ela constitui uma população, né? Um povo com vários povos dentro. Então isso é uma população, beleza? Deu para pegar a ideia? Próxima questão. Próximos conceitos, aliás. Conceito de cultura. A cultura é o seguinte, pessoal. Existem várias e várias definições para a questão de cultura. Várias e várias definições. Eu entendo cultura como tudo aquilo que o ser humano ele produz, transforma, entende, né? Observa. Eu considero cultura assim. Tudo aquilo que ele transforma, ele observa e ele entende aquela interpretação que ele tem do mundo. Beleza? Mas eu vou deixar esse conceito aí para vocês, né? O conjunto de práticas, criações, interpretações de um determinado povo. Mais ou menos bate com aquilo que eu tenho a visão, né? Mas a definição de cultura, assim como de território e outras coisas, elas vão aos poucos mudando. Então você vai ver várias definições aí
ao longo da sua vida escolar aí, beleza? Daqui até o resto da tua vida você tem várias definições. E todas elas têm a sua verdade, né? Bom, nação, conjunto de pessoas que possuem uma identidade cultural comum. Ou seja, então tem aquela cultura, ou seja, a nossa cultura brasileira, né? Ligada ao que? As nossas tradições, a nossa história, né? Daquilo que a gente se considera herdeiro, ancestral, nossa língua, nosso modo de falar, nosso gosto pela música, pelo futebol, pelo samba, nessa diversidade, né, musical que existe no Brasil, né? Ou seja, nossos hábitos alimentares, né? A base do nosso hábito alimentar, o que está no prato de todo brasileiro, é arroz com feijão, embora ela muda de região para região, arroz com feijão, né? E a cultura aí também ela muda de região para região. Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos bastante cultura de o quê? Utilizar o cuscuz, né? Na nossa dieta alimentar e tudo mais. Já no Sul é o quê? A carne de charque e assim por diante, né? Nós temos essas diferenças culturais. Então, a nação é esse conjunto de pessoas que se veem, né? Com esses atos, né? Com essa cultura aí comum a eles. Minorias, a questão da minoria é o seguinte, são grupos, né, povos, né, que se veem com uma cultura única, assim, mas que estão sob o domínio de determinados países, né. Temos o caso da Chechênia, temos o caso do povo basco, né, a Chechênia ali em luta ali com a Rússia, né, o povo basco ali na região da Espanha e várias outras regiões, né? A Irlanda também ali, aquela questão da Irlanda também, aí também temos a questão, né, desse povo também. O povo judeu já foi, hoje o povo judeu ele tem um território, né, o território de Israel, formou um país, instituiu uma nação e tudo mais. Mas o povo judeu também de origem semita, beleza? Ele muito tempo, ele era um povo, se considerava uma minoria porque ele não tinha o seu estado, né, um território só, seu, próprio dele. Então era considerado uma minoria. Hoje ele conseguiu ali, né, o povo cigano também é considerado uma minoria, é um povo que se identifica com suas características, com seus ancestrais comuns, sua religião, tudo, sua cultura, mas que não tem um país, um território. Então pode-se considerar isso aí as minorias. Prosseguindo, pessoal, são vários conceitos para a gente poder entender. E a gente vem na questão da regionalização aí da América, né? Nós podemos dividir a regionalização da América de duas formas, né? Uma política geográfica, né? Uma divisão política geográfica, que eu vou falar sobre ela rapidinho, para a gente entender a outra, né? Nós temos aí, na divisão política geográfica, nós temos o seguinte: o continente americano, ele é bastante extenso, bastante grande, né? Ele vai de norte a sul, né? Norte a sul ele tem uma extensão bastante grande, ó, norte a sul. Então o que acontece? Ele está dividido politicamente, regionalmente, ele está dividido assim, geograficamente assim, em América do Norte, e aí na América do Norte nós temos aí os dois países, né? Três países, nós temos aí os Estados Unidos, a maior potência política e econômica do mundo na atualidade, né? Componente aí dos 8 países mais industrializados do mundo, né? O G8, juntamente com o Canadá, que também faz parte desse grupo aí. Não é uma potência militar tão grande o Canadá, não é uma potência militar, nem uma potência econômica como os Estados Unidos, mas tem a sua relevância, a sua importância aí no cenário mundial também. É um país bastante jovem, viu? Se eu estou enganado, de 1960 aí foi instituído aí o Canadá como nação, como país. Beleza, pessoal? Então nós temos aí esses dois países e temos aí a Groenlândia, que é aquela parte maior que temos lá, um conjunto de ilhas também. Nós temos ali a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Não tem a Dinamarca, aquele país que já participou de Copas, aí os meninos sabem muito bem a respeito disso aí, participou da Copa, né? Foi chamada de Dinamarca, né? Que em 1998 disputou um jogo interessantíssimo nas quartas de finais contra o Brasil, fez gol, foi um jogo de 3-2 aí para o Brasil, bastante disputado. Então, a Dinamarca, aquela parte de terra ali chamada de Groenlândia, pertence justamente à Dinamarca. Beleza, pessoal? Aí nós temos assim, aqui. Nós temos o Canadá, os Estados Unidos, como uma potência política, econômica, cultural do mundo, e abaixo nós temos aí o México, que também faz parte aí da América do Norte. Tudo isso aí que eu falei é América do Norte. O Istmo, né, que é essa faixazinha de terra que vai ligar tanto a América do Norte com a América do Sul, que é aqui, né, ali, nesse caso é aqui, né, é o Istmo, né, essa pequena faixa de terra, mas o conjunto de ilhas que nós temos aqui, Cuba, Haiti e tudo mais,
eles vão formar a América Central, beleza, pessoal? Né? A Mesoamérica, a América Central. Então, essa aí será a outra América que nós temos. E, por fim, a parte mais amarronzada, né, nós temos aí a América do Sul, onde tem Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela, Argentina e tudo mais, né? Além da Guiana Francesa e do Suriname. Guiana Francesa é tipo um protetorado aí, um território francês. Beleza, pessoal? Então nós temos aí, essa é a divisão política, né? Dividindo, para ficar em linhas gerais, dividindo a América em três: América do Norte, né? América Central e América do Sul. Divisão política, quando você ouvir falar sobre divisão política, lembre dessas três Américas. E nós temos aí essa regionalização aqui, né? A segunda forma de regionalização, que ela leva a critérios culturais, sociais, econômicos e tudo mais. Culturais, sociais e econômicos, né? Ali é um critério político, uma divisão política, geográfica. Aqui é um critério cultural, social e econômico, né? Tem muito a ver com o tipo de colonização que foi imposta a essa região, né? A sua cultura. A cultura do quê? No seu linguajar, no seu falar, né? E aí a gente tira daquela parte ali, se a gente for analisar, a gente tira aquela parte ali, o México, e engloba ele nessas duas Américas. Ali é três Américas, aqui é duas Américas, né? A América anglo-saxônica, essa em azul, que nós temos aí os países que tiveram um tipo de colonização, colonizado por franceses e ingleses, principalmente ingleses, né? Que vai dar origem ao quê? Aos Estados Unidos da América, beleza? Uma parte também do território do Canadá, ele também foi colonizado tanto por franceses quanto por ingleses, né? Tanto é que você tem aí em Quebec, Quebec aí no Canadá, que ele tem dois idiomas, né? Tanto francês quanto inglês, beleza? Então o que acontece? Esses são os critérios de acordo com a cultura. Na América do Norte, teve um tipo de colonização, a colonização de povoamento. Tem diferença, professor? Tem. A colonização da América do Sul, conhecida como América Latina, certo? De países que teve a colonização de espanhóis e franceses. A maioria do continente latino-americano foi colonizado por espanhóis. E só o Brasil, praticamente, por portugueses, né? Colonização de exploração. Beleza? Então nós tivemos esses dois tipos de colonização aí, que vai fazer parte aí dessa classificação aí de América Latina e América Anglo-Saxônica. Beleza? Então o que acontece? Povoamento, ingleses e franceses fizeram parte da colonização deles. Como era essa forma de colonização de povoamento? Na realidade aí, era formada por pequenas comunidades de mão de obra assalariada, familiar, e que tinham o objetivo de formar ali residências, né? Que todo fruto, que toda a sua produção era destinada ao quê? Ao consumo interno, ao seu mercado interno, abastecer a sua região. Então eles vieram para cá de uma forma espontânea, né? De uma forma espontânea, fugindo de guerras, conflitos religiosos e tudo mais, e fixaram, né, moradias aqui na América do Norte. Foi em toda ela de uma forma geral? Não. Temos aí na parte sul do continente dos Estados Unidos aí, que também teve uma porção de colonização de exploração, mas a maior parte aí da América do Norte, ela foi coloniamento, né? Foi uma colonização de povoamento, beleza, pessoal? Que eram essas três características, né? Quando você lembrar de colônia de povoamento, você lembra o seguinte: pequenas comunidades agrícolas, pequenas comunidades rurais, mão de obra livre e assalariada familiar, né? E o fruto, né, o produto destinado ao quê? Ao abastecimento do mercado interno, ou seja, então o que eles produziam ficava ali, o que sobrava, o excedente eles negociavam. Colônia de povoamento, né? Colonização de povoamento. A colonização de exploração, essa daí até o próprio nome já diz, né? O objetivo já é outro, explorar. Muitos vieram para cá forçadamente, muitos foram dominados, transformados em escravos, né? E era o seguinte, ao contrário, lá eram pequenas comunidades rurais, aqui eram grandes comunidades rurais, né? Certo? Mão de obra o quê? Escrava. Lá era mão de obra assalariada, aqui na América Latina era mão de obra escrava, né?
E o fruto, né, a produção era destinada ao quê? Ao mercado externo, a enriquecer as coroas portuguesa e espanhola. Então essa é a característica, né? Então ela vai gerar o quê? A sua característica de colonização vai gerar uma questão econômica, né, cultural bastante diferente da América anglo-saxônica, né? Além do seu linguajar, da sua fala, né, de país latino-americano. Beleza, pessoal? Então nós temos essas diferenças aí. E aí todos esses países, né, do México até a Argentina, nós temos aí esse tipo de colonização. Deu para pegar a ideia? Deu para entender? Caso não deu, volte um pouquinho a fita, você vai entender direitinho o que eu estou dizendo. Beleza, pessoal? Então você vai observar esses dois tipos aí de regionalização do continente americano. Uma política, né? Uma divisão geográfica, e uma outra, uma cultural, social e econômica, né? Beleza, pessoal?